Casa Nova. Por que Casa Nova, né, gente? É o nome dessa fazenda. Esse primeiro quadro, essa primeira pintura que está aí na parte superior desse vídeo. E é uma fazenda aqui no município de Brumado. E por que levou esse nome de Casa Nova? Bom, segundo os relatos, né? Os relatos a gente vai passando para o outro, né? E chega até a gente acaba comentando. Enfim. Mas se tiver alguma coisa errada, tiver alguma coisa a acrescentar, coloca aqui nos comentários, pode colocar, fica à vontade. Você está errado, não foi bem isso. Você pode falar, fique à vontade mesmo, sem nenhum problema, viu, gente? Que aqui a gente está para trocar conhecimento. Pode acrescentar, pode pedir para a gente falar de alguma outra coisa, de algum outro ponto histórico da cidade que ainda não foi relatado aqui no canal. Enfim, pode ficar à vontade. Pois é, e aí esse quadro, né, que esses dois quadros estão aí, né, e mais 50 outros quadros estão lá na Câmara de Vereadores. E lá estão essas 52 cenas, né, que conta a história de Brumado. E aí está lá um pouquinho de cada época, tem um pouquinho da história de Brumado, que foi contada através dos pincéis, do talento do artista plástico Enilson Meira. Então é bom que se vá lá, é bom dar uma olhadinha e dar uma voltada na história, isso é muito bom. Então, voltando a falar sobre a Fazenda Casa Nova, a Fazenda Casa Nova, essa casa aí, ela foi construída no século XX, acredito que no início do século XX, o senhor Fidelcino Santos. E aí essa casa, ela tinha assim, um pouco à frente dos padrões da época de construção, né? E aí as pessoas que passavam assim na estrada, aí diria Casa Nova, aí onde chegava assim, é Casa Nova, aquela Casa Nova que está construindo ali, de quem é aquela Casa Nova que construiu ali, enfim. E aí ficou Casa Nova, né? Eu acredito que seja isso, né? Os relatos que chegaram até mim. Bom, e aí, no ano de 1943, Pompílio Pereira Moura adquiriu a casa na mão do senhor Fidelcino. Seu Pompílio Pereira Moura comprou a casa em 1943. E aí ficou com essa casa até um certo tempo, né? Depois foi adquirida pelo senhor Osmar de Souza Moura, Osmar Moura. Quem que não conhece Osmar Moura, que é uma grande personalidade que esteve entre a gente. E há pouco tempo, né? Ele deixou de estar com a gente, né? Foi morar em outro plano, junto com Deus, enfim. E Osmar Moura, ele foi um grande líder, um grande pioneiro no plantio de palma. Palma é aquele vegetal, né? Todo mundo conhece. Quem que não conhece palma, não é isso? Aquele alimento para dar o gado, para dar as criações na época do sufoco, daquela seca violenta, né? E aí o que socorre os animais e os proprietários dos animais, o que socorre mesmo são esse vegetal tão rico, tão nutriente, que é muito e produz muito aqui na nossa região. Inclusive eu vi falar que existe uma outra pessoa aqui em Brumado que também foi um pioneiro também no plantio de palma, né? Eu queria que se você soubesse dele, fala aqui nos comentários, que aí a gente vai falar sobre ele, né? E falar um pouco, ele é uma pessoa muito conhecida, né? Que está aqui, ou ainda está com a gente, ou já partiu, já está em outro plano, mas que teve essa ideia de plantar palma, né? E, pois é, aí, inclusive, esse senhor que está aí a cavalo, em cima desse cavalo aí, é o senhor Osmar Moura, que é o último proprietário da fazenda, né? Eu acredito que hoje essa fazenda está na mão dos herdeiros, não sei de quem é essa fazenda hoje. Pois é, essa aí é a fazenda Casa Nova, no município de Brumado. Eu tive o prazer de passar de frente dela poucas vezes, né? Uma fazenda muito bonita. Bom, agora vamos falar agora do segundo quadro, né? Esse segundo quadro é um pouco enigmático. Eu não sei onde foi construído, eu só sei dizer que é no município de Brumado. Foi pintado aqui pelo artista plástico Enilson, está lá também, exposta também na Câmara, né? É o Sobrado do Brejo, né? Olha para você ver, ele foi construído no ano de 1808, 80 anos antes da abolição da escravatura, né? Que a escravatura foi em 1988, né? E aí teve um período de construção desse sobrado que foi de 1808 a 1812 e foi construído pelo capitão Antônio Pinheiro Pinto, né? Se me falha a memória.
memória aqui, é Capitão Antônio Pinheiro Pinto. E esse quadro também está lá também, ó, na Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer a Câmara de Vereadores, gostaria de agradecer a pessoa aí do vereador e presidente da Câmara, Rubens Araújo, né, por ter sido espaço, né, por termos conseguido aí estar aqui fazendo esses breves comentários dessas obras que estão expostas lá. E aí eu gostaria até de pedir a vocês, né, que vão lá, né, vão prestigiar, olhar, viver ao passado, né, viver um pouco do passado, né, contar a história para os nossos filhos, para os nossos netos, né, que um pouco da história, né, quem viveu nessa época, às vezes o pai viveu, a mãe viveu, o avô viveu nessa época, né, e aí faz aquele relato, e isso é muito bom, mantém a história viva, né, isso é muito bom. Então você vê que os tempos mudaram tanto, né, que não é que eu não estou querendo fugir do assunto, mas tem adolescente que não conhece um disco de vinil, né? Uma fita cassete, não conhece. Uma coisa tão presente. Foi ontem, né? Um disco de vinil, não conhece. Não sabe o que é. Então a mudança foi tão drástica, tão rápida, que não sabe mais o que é um disco de vinil. Os adolescentes de hoje, né? Então isso é bom a gente estar revivendo para a gente estar mantendo essa história viva.